Bert Hellinger fala que as ordens do amor atuam mesmo que a gente não tenha conhecimento delas, que elas têm uma força maior de atuação e que a gente busca estar em equilíbrio mesmo que a gente não conheça exatamente, né, o que nos move, o que nos rege. É esse tema que eu quero falar no vídeo de hoje. Oi, meu nome é Juliana Slicker, quero falar com vocês sobre constelação familiar, um tema que eu sempre trago nesse canal. Eu trago reflexões, conteúdos, às vezes alguns exemplos de constelações que eu conduzi, para que a gente aprenda, para que a gente cresça sempre olhando, né, para a constelação familiar. E hoje eu quero falar sobre o reconhecimento das ordens do amor atuando em nós. O Bert Hellinger fala isso mesmo, ele fala que as ordens elas atuam mesmo que a gente não tenha conhecimento, mesmo que a gente não perceba, mas elas buscam uma forma de atuar. Ele fala, né, ele exemplifica, que é como se a gente ouvisse uma sinfonia, ouvisse uma música que a gente nunca tinha ouvido antes, mas a gente percebe se tem uma nota que está sendo tocada errada ali. A gente percebe que tem algo que está fora do lugar. E aí, né, essa nossa percepção a gente pode transportar para a nossa vida quando a gente também vê que tem algo fora do lugar, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente não perceba. E é muito bonito a gente perceber isso e a gente olhar para isso dentro de uma constelação familiar. Como que a gente sabe, então, né, que as ordens estão atuando e como que a gente pode, então, buscar o equilíbrio? Quando a gente decide fazer uma constelação, quando a gente decide fazer uma sessão de constelação ou mesmo, né, se aprofundar e trazer as reflexões para nós mesmos como uma autoconstelação, a gente parece que a gente tem alguns insights, parece que a gente realmente chega a uma informação que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. E é dessa forma, então, que a gente reconhece as ordens atuando. Né? É muito interessante quando eu vou conduzir constelação, e eu faço às vezes isso, né? Como eu conduzo também processos de desenvolvimento de coaching, processos de desenvolvimento de executivos, às vezes eu faço alguns movimentos da constelação, não necessariamente falando, ó, vamos fazer uma constelação. A gente está no meio de uma sessão, olhando para alguns pontos de desenvolvimento, e eu começo a conversar e falo, poxa, quais são os seus medos? O que te impede de dar um próximo passo na sua carreira? Ou o que te impede de dar um próximo passo profissional? Né? O que te prende aqui onde você está? E aí, né, para ajudar a gente a enxergar a questão do lado de fora, que é isso que a constelação faz, a gente representa as questões, então a gente enxerga do lado de fora. Às vezes eu coloco, né, alguns objetos e falo, olha, vamos imaginar que esse é um problema, esse é o seu medo. E aí a pessoa fala, eu tenho medo de perder o emprego, por exemplo, ou eu tenho medo de ficar estagnado na carreira, ou de não ser promovido. E aí eu falo, poxa, da onde vem esse seu medo de perder o emprego, ou, por exemplo, passar fome? Que às vezes é um medo irracional, a pessoa não sabe direito de onde vem, mas ela tem aquele medo. E aí ele fala, eu tenho medo de perder o emprego porque quando eu era pequeno, meu pai me contou uma história que o meu avô perdeu o emprego e aí então a família passou fome e tudo. Isso já é, né, a gente trazer à tona uma informação muito importante daquele campo, daquele campo familiar, daquele campo morfogenético, na verdade aquela informação daquele sistema familiar que a pessoa traz e ela carrega sem que ela perceba. Ela tem um medo de passar fome nos dias de hoje, ela tem às vezes dinheiro guardado no banco, ela não teria uma real preocupação para isso, mas ela tem, porque é algo que ela carrega inconscientemente. E é aí que a ordem está atuando. Alguém lá atrás não foi visto, ou foi excluído, ou o dinheiro foi excluído, ou, né, existiu um desequilíbrio de troca lá atrás, em outro lugar, né, em outra geração, e essa ordem ela perdura, ela vem até hoje, né, necessitando ser vista. E eu trago isso em forma de quê? Em forma de medo, em forma às vezes de uma estagnação na minha carreira. E é com isso que eu quero explicar que então ela está atuando, mesmo que eu não sei que ela está atuando. Quando eu faço uma constelação ou um movimento como esse que eu estou colocando, é um movimento de constelação, mas não é uma constelação inteira, eu posso trazer à tona aquela situação, eu posso trazer à tona aquela desordem. Quando eu trago
para consciência, ou seja, né, era algo que estava escondido, eu trouxe para consciência, agora eu vejo o que tem por trás. E quando eu faço esse movimento, eu posso modificar e falo, poxa, aquela pessoa lá atrás teve um desequilíbrio na troca. O que a gente pode fazer para equilibrar? A gente pode falar algumas frases de cura, a gente pode trabalhar com a energia, que é o que a gente faz na constelação. Quando a gente fala as frases de cura, a gente traz uma nova energia, um novo olhar, uma nova consciência e com isso a gente modifica. A gente modifica lá atrás e a gente modifica aqui na frente. Então a gente se liberta daquele medo. E é realmente muito interessante. Você fala, poxa, como que esse medo aqui foi libertado por conta de um olhar lá atrás? Mas é exatamente isso que acontece. Parece que é uma paz, uma calma que a gente traz para todo o sistema, para toda, né, uma geração, para todo o sistema familiar. E com isso, as coisas entram em ordem. Então, nós somos movidos sim pela ordem, né, ou por buscar a ordem mesmo que a gente não perceba. Outro exemplo, né, e como eu faço constelações online, eu constelo muitas pessoas que estão fora do Brasil. Brasileiros que moram fora do Brasil, às vezes estrangeiros, né, mas mais brasileiros que estão fora do Brasil, estão morando em outro país. Invariavelmente, quando a gente vai constelar, a gente entende, poxa, eu estou morando aqui na Austrália faz 5 anos, ou eu estou morando na Inglaterra faz 10 anos. E aí a gente volta e fala, por que você foi? Qual foi a motivação? Muitas vezes, né, a motivação é racional. Ah, porque eu queria uma vida melhor, qualidade de vida melhor, ou tive uma oferta de emprego, vim para cá, ou queria tentar, né, uma vida diferente aqui nesse outro país. Essas são as respostas racionais. Quando a gente faz a constelação, a gente percebe que invariavelmente é uma fuga de algo que ficou aqui. Eu não quero olhar para algumas coisas aqui e aí então eu vou para outro lugar. Outra resposta também é eu vou buscar o meu pai, porque o pai é quem leva para o mundo, né, dentro da constelação, e tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. O pai é essa energia de mostrar o mundo. Eu tive uma ausência emocional do meu pai aqui, então por isso eu vou buscar em outro lugar, né, vou tentar me conectar em outro lugar com o meu pai. Então, a ordem, ela está atuando o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente pode, ao ter contato com as ordens do amor, ao conhecer a constelação, ao nos aprofundarmos nos temas da constelação, a gente pode começar a reconhecer que as justificativas para as nossas ações, mais do que justificativas racionais, elas têm sim um olhar e uma justificativa intuitiva, emocional. E com isso a gente pode então buscar colocar em ordem, trazer mais leveza para os nossos passos. Saber que sim, eu fui para o exterior porque eu queria fugir de algo aqui. O que eu preciso olhar aqui ainda? E aí quando eu olho, eu entro em paz comigo mesmo e eu consigo seguir com mais paz também onde eu estou. Tá bom? Espero ter ajudado com essa reflexão, que é um tema tão importante, né, para a gente entender as nossas motivações, né, os nossos passos, o nosso crescimento, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo, deixa o seu comentário, pode fazer sugestão de vídeos novos, né? Adoro receber sugestões de vídeos novos. E caso você não tenha se inscrito ainda no canal, também não esquece de se inscrever. Toda semana tem vídeos novos, então você é notificado de vídeos quando você se inscreve e aperta o sininho aqui, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.